Olá, graça e paz. Tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa Escola Bíblica UNSPO, ainda falando sobre o tema oração. Na aula passada, nós falamos sobre a oração no que diz respeito a Deus. Não é isso mesmo? Espero que vocês tenham aproveitado, bastante a aula. E nós falamos sobre três ações, que é na nossa oração, onde Deus é o centro da oração, onde Deus é o centro das nossas orações. Primeiro, a oração de ações de graça, onde nós rendemos graça pelas coisas que Ele fez na nossa vida, nossos pedidos pessoais, nossa vida pessoal. Segundo, é a oração de louvor. A oração de louvor, onde nós louvamos a Deus por tudo que Ele faz, não apenas pelo que Ele fez na nossa vida de forma particular, mas por tudo que Ele faz. E falamos sobre a adoração, que é uma oração onde nós exaltamos a Deus pelo que Ele é. Amém? Passei uma tarefinha, espero que vocês tenham feito, porque é algo de grande proveito. Só para recapitular, pega lá a sua Bíblia, no livro de Salmos, e marca lá com 3 cores diferentes. Marca onde você acha ações de graça, onde você achou expressões de louvor e onde você achou expressões de adoração a Deus, com cores diferentes. Hoje nós vamos então falar a respeito da oração, falando sobre nós mesmos. É um outro nível de oração. E o primeiro ponto que nós vamos falar nessa oração, nesse tipo de oração, é a oração de petição. O que é uma petição, não é? Uma petição é um pedido formal que se faz para alguém superior, alguém que tem poder para te conceder aquele pedido. Então, alguém faz uma petição a um juiz, Alguém faz uma petição a um órgão responsável por algo para que aquela sua solicitação possa ser satisfeita. Então, esse órgão, ele precisa ter autoridade para conceder aquele pedido, aquela petição. E nós, quando oramos, nós precisamos entender que nós estamos falando, nós estamos trazendo, nesse momento, uma petição a uma autoridade que tem poder para resolver as nossas situações, ok? Jesus, ele conquistou toda a autoridade, todo o poder. A palavra do Senhor diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E nesse poder, nessa autoridade, ele diz para que a gente possa, então, ir e fazer a obra dele. Então, quando nós chegamos diante do Senhor com uma petição, com um pedido formal, nós precisamos primeiro já entender que nós estamos indo diante daquele que tem autoridade, que tem poder, que tem condições, que pode resolver aquilo que nós vamos pedir. Para isso, nós precisamos entender que nós precisamos, ao pedir alguma coisa, estarmos baseados em uma promessa de Deus. Bom, nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor, cheia de promessas aqui. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós vamos então compreender o que podemos pedir que seremos atendidos, ok? O que tem base na promessa, o que tem base aqui, porque a oração de petição é uma oração que a gente faz por algo que a gente já sabe qual é a vontade de Deus naquele pedido que nós estamos fazendo. A oração,
de petição e qualquer oração, ela não vai mudar a vontade de Deus. Entenda isso. A oração não muda a vontade de Deus. A oração vai gerar, né? Vai trazer à existência a vontade de Deus na nossa vida. Então nós precisamos, antes de fazer um pedido, nós precisamos pegar a palavra e procurar saber o que Deus diz a respeito daquilo que nós estamos pedindo. Tem coisas que não adianta você pedir, não é a vontade de Deus, já está expresso aqui na sua palavra. Então, por exemplo, né, vamos orar por uma cura, né? Então, aqui na palavra nós temos várias promessas de que Jesus levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, que Ele é o Senhor que sara, Ele é o Senhor que cura. Então, quando nós vamos orar por uma cura, nós já vamos orar sabendo a vontade de Deus, que é restaurar a nossa vida, restaurar a nossa saúde. Nós vamos orar por salvação na vida de alguém. Então, nós podemos pedir porque sabemos que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas, por exemplo, você vai orar por pedindo um emprego novo ou um carro. São coisas que não está escrito aqui na Bíblia. Olha, né, você vai ter um carro novo, tal, tal, tal. Não, nós não temos essa promessa aqui na palavra. Ok? Então já é um outro tipo de oração que nós vamos ver daqui a pouco. Mas essa oração de petição é uma oração que a gente já ora sabendo qual é a vontade de Deus. Está com um problema familiar, qual é a vontade de Deus? É que a família seja restaurada. Então você pode orar crendo nisso, porque a palavra do Senhor, né, ela tem ali uma promessa para a família, a promessa de Deus para os filhos, e assim em vários assuntos, mas para isso temos que conhecer a palavra, ok? Então, a oração de petição é aquela oração em que você vai chegar diante da autoridade, que é o Senhor, né, e vai trazer um pedido legal, né, um pedido conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário é nossa herança, direito nosso. Então, temos que conhecer a palavra de Deus. Desculpa estar voltando sempre nesse ponto, mas se não conhecemos a palavra, não sabemos qual é a vontade de Deus, não sabemos quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Então temos que conhecer a palavra, conhecer as promessas, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para cada um de nós, e assim vamos chegar confiantemente, né, confiadamente na presença de Deus, com as nossas petições, com a nossa oração. Ok? Vamos ler um texto aqui, está em Marcos. Pega a sua Bíblia aí. Vamos abrir Marcos, capítulo 11, o versículo 24. Marcos 11, 24. Diz assim. Vamos lá. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Então aqui está falando de uma oração de petição, tudo quanto pedirdes, ok? Mas entenda, a palavra de Deus, ela se completa, ela se interpreta em outros textos da sua própria palavra. Então, a mesma palavra que diz que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos, também diz que nós temos que procurar conhecer qual é a vontade do Senhor, lá em Efésios capítulo 5. Então, amados, tudo que pedirmos em oração, crendo, né? Preciso crer, preciso ter fé. E para ter fé, preciso conhecer a palavra, porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente crê, mais a gente tem fé, porque a gente conhece aquele a quem a gente está pedindo.
Já aqui humanamente falando, né? Já viu que tem pessoas que a gente vai pedir alguma coisa que a gente já sabe que aquela pessoa pode nos ajudar e pode nos dar uma resposta favorável. Então a gente já vai pedir ao nosso pai aqui, ou nossa mãe, ou alguém, você já vai pedir confiante, porque você sabe que aquela pessoa, ela vai te abençoar com aquilo que você está pedindo, porque ela pode, ela tem condições e ela quer te ajudar. E estamos falando de homens falhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, ok? Então, quanto mais o nosso Pai Celeste tem prazer em nos abençoar naquilo que nós pedimos segundo a sua vontade. Então, temos que conhecer a palavra, conhecer as promessas e trazer, então, nossas petições diante do Senhor. Outro tipo de oração dentro dessa questão, uma oração voltada a nós mesmos, né? Relacionada a nós mesmos, é a oração de consagração ou dedicação. Então, nós falamos na primeira, que é a petição. A petição, você já pede sabendo a vontade de Deus. Então, você já fala com fé, confiando que Deus vai te dar aquilo, porque a Bíblia diz que essa é a vontade dele. Já a oração de consagração ou de dedicação é uma oração de submissão à vontade de Deus. É aquele tipo de coisa que não está escrito aqui na Bíblia, por exemplo, né? Não está escrito aqui, case com fulano. Não tá lá o nome da pessoa com quem você ia casar, não está escrito. Mas você quer casar, então você vai apresentar diante de Deus aquele pedido, colocar o nome daquela pessoa, né, e vai submeter à vontade de Deus e vai consagrar a vontade de Deus, tá? A oração de consagração, de submissão, de dedicação é uma oração de submissão à vontade de Deus. Não sabemos qual é a vontade dele, vamos orar para conhecer a vontade dele. Então você vai orar, Senhor, isso assim, ó, por exemplo, eu queria muito comprar aquela casa em tal lugar, assim, né? Talvez tenha até o dinheiro, tenha até a condição, mas você vai submeter aquilo à vontade de Deus. E você vai falar, Senhor, o Senhor vê lá na frente, o Senhor sabe se aquilo ali vai ser uma bênção na minha vida ou se é um laço. Então eu consagro ao Senhor, dedico ao Senhor, eu me submeto à tua vontade. Né? Dei alguns exemplos aqui, mas você coloque aí na sua vida todas as coisas. O que eu vou estudar? Consagre ao Senhor, Ele sabe, Ele vê lá na frente. Então procure conhecer qual é a vontade do Senhor. Com quem você vai casar? Procure conhecer qual é a vontade do Senhor, se aquilo realmente é bom, se vai ser bênção na sua vida. Vou trocar de carro. Submeta isso ao Senhor, né? Coloque isso diante dele. Em que escola meu filho vai estudar? Coloque diante do Senhor. Ore, fale, Senhor, onde é o melhor lugar? Eu me submeto à tua vontade. Onde será o melhor lugar para o meu filho estudar? Onde será, né, o melhor emprego? Onde eu não vou me desviar da tua presença? Onde não haverá laço? Às vezes, amados, por uma decisão errada, as pessoas elas se desviam daquilo que era o propósito de Deus. Sabe? Às vezes as pessoas falam do nada, assim, vou mudar de igreja. E aí Deus tinha ali um caminho, um plano, um propósito na sua vida ali, né? E aí a pessoa muda. E aí aquilo que Deus tinha traçado e planejado já não vai mais acontecer, né? Você criou um outro caminho, né? Andar num caminho paralelo não é o mesmo caminho, ok? Por isso a importância da gente fazer essa oração de consagração, de submissão à vontade de Deus, para saber o que Ele realmente quer da nossa vida, para que a gente não tome decisões que a gente vá se arrepender mais tarde, e o caminho depois para voltar é complicado, né? Então, temos que entender qual é a vontade de Deus.
Por exemplo, às vezes a pessoa quer muito um emprego e aí aparece uma oportunidade, nem pergunta para Deus, vai, né? E talvez se torne um laço na vida daquela pessoa, né? Se torne uma situação onde vai afastá-la da presença de Deus. Se tivesse perguntado para Deus, Deus teria falado, espera um pouco que eu vou te dar o melhor, né? E aí você estaria dentro da vontade do Senhor. Então, esse é um tipo de oração muito importante da gente estar fazendo, submetendo à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nem sempre na hora, para nossos olhos, na nossa visão, nem sempre a gente enxerga dessa maneira, mas com certeza absoluta será um caminho de bênção no futuro. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Então submeta a vontade de Deus, não a sua própria vontade, mas a vontade dele, ok? Bom, o terceiro é a entrega. Por quê? A gente ora pedindo, a gente ora consagrando, mas a entrega, ela fala de lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. A entrega é aquele momento em que toda inquietação ela vai cessar no nosso coração. É o descanso, é o descansar em Deus. É o que você está ainda no meio da situação, ela ainda não se resolveu, a resposta, né, ainda não se manifestou, mas você sabe que aquela situação já está nas mãos de Deus. Então você já descansa como um bebê que dorme no colo do pai, que dorme no colo da mãe, sabendo que ele está guardado, ele está seguro ali. Amém? Então, a oração de entrega é aquela em que a gente descansa. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, ok? Tem outros textos em Mateus e no Novo Testamento que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, a ansiedade não acrescenta nem um dia na nossa vida, né? Não acrescenta nada na nossa vida. E a Bíblia diz que Deus, ele cuida das aves. Por que ele não cuidaria de nós? Então vamos apresentar sim a nossa oração diante dele, porque a Bíblia diz para a gente fazer isso. A Bíblia fala para a gente pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas a mesma palavra também diz que a gente deve descansar no Senhor. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa inquietação. Amém? Bom, amados, e existe um outro nível de oração, nós já falamos em relação a Deus, com a oração de ação de graças, louvor e adoração. Em relação a nós mesmos, que é a petição, a consagração e a entrega. E em relação aos outros, que é a parte da intercessão, ok? Deus, ele também nos chama para interceder por outros. Então, na nossa oração, quando nós estamos orando, nós oramos pelo nosso filho, pelo vizinho, pelo amigo, alguém que te fez algum pedido de oração, né? Você ora pelo seu apóstolo, você ora pelos seus pastores, você ora por alguém do seu emprego, do seu trabalho que está com uma dificuldade, algum amigo. Essa oração é uma intercessão, tá? Você está orando pela causa do outro, por um problema do outro, ok? E a intercessão, ela é uma oração que a gente faz continuamente. Por quê? Porque depende também de outra pessoa,
não é? A gente está orando por ela, às vezes a gente está intercedendo por alguém para que alguma situação se resolva, mas aí o coração daquela pessoa também ainda não se quebrantou, e aí Deus vai trabalhando, né? Então a gente não desiste de orar, não desiste de colocar diante do Senhor até que a gente veja uma resposta, um agir de Deus ali na vida daquela pessoa. Deus também nos chama para interceder, ok? Então, nós vimos aqui um resumo, né? Porque esse assunto sobre oração é muito longo, mas nós vimos aqui que na nossa oração, o que deve ter na nossa oração? Ação de graças, louvor, adoração, ok? Né? E a petição, consagração, entrega, intercessão, né? E a gente vai estar colocando tudo ali diante do Senhor. Isso aqui é apenas um resumo, mas quando nós começamos a orar e começamos a praticar, porque a oração é uma prática, então nessa oração, nessa prática, nós começamos a conhecer mais ao Senhor e ter mais intimidade com Ele, e vamos então compreendendo a cada dia mais o poder da oração, o poder que está em colocarmos diante do Senhor a nossa vida todos os dias, de orarmos, né? De estarmos na presença dEle. Bom, existem algumas formas de oração. Como assim formas, né? Formas no sentido de a oração na Bíblia tem alguns exemplos. Então tem os exemplos de oração que são orações privadas, particulares, que são aquelas que nós fazemos no nosso quarto, fechada a nossa porta, né? Que somos nós ali e o Senhor, e a gente ali então derrama o nosso coração diante dele. Está lá em Mateus capítulo 6, abre aí, Mateus 6, 6. Diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, a oração em secreto. Fecha lá o teu quarto, né? Lógico que aqui fala quarto, pode ser qualquer lugar, né? Não exatamente um quarto. Mas você está ali a sós com Deus, fazendo a sua oração. É uma forma de oração, uma maneira de orar. Okay? A oração também de concordância. Vamos ler o texto em Mateus 18. Mateus 18, no versículo 18, diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, do 18 ao 20. Então, a oração de concordância. Aqui fala de estar em unidade, né? De estar concordando, não é apenas estar junto, mas estar junto com um propósito, com o mesmo propósito, com um só coração, com um só propósito, em um clamor, buscando a Deus por algo. Então é a oração de concordância. Temos a oração coletiva, que é quando a igreja está reunida, né, todos ali juntos orando. Vamos ler em Atos, no capítulo 4, o versículo 23. Atos. Vamos lá. Enquanto eu acho, você também acha. Atos 4. Diz assim. No 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo,
E aí vem a oração, depois vocês podem ler o texto até o 35, ok? Mas aqui eu quero destacar que fala: ouvindo isto unânimes, levantaram a voz, né? Então eles estavam ali, a igreja estava ali em oração por João, por Pedro e João, né? Que estavam ali perante o Sinédrio e tudo. Então eles estavam ali, foram soltos depois e a igreja estava unânimes em oração, ok? Glória a Deus. Essa é a oração que a gente mais conhece, né? Porque quando a gente está na igreja ali, o pastor fala, vamos orar, e todos oramos juntos. É a oração coletiva. Né? Tem outras coisas também que fala, a Bíblia fala que de oração em pé, sentado, deitado, e tem várias, ajoelhado, né? E algumas pessoas perguntam, por que a gente fecha os olhos para orar? Então, a gente fecha os olhos, né, para que a gente não fique distraído com as coisas ao redor, para que a gente possa estar realmente nos desligando do ambiente, né? Porque a gente é um ser muito fácil de ser distraído. Então, se a gente está visualizando outras coisas, talvez a gente não esteja tão ligado assim na oração. Mas isso não quer dizer que não possa orar de olhos abertos. Tá? Tem situações que a gente ora de olhos abertos mesmo. Por exemplo, quando for expulsar um demônio, não feche os seus olhos. Se for expulsar um demônio, você vai orar de olho aberto ali, tá bom? Então, não é pecado, não é errado estar com os olhos abertos na oração, mas a gente costuma fechar para estarmos ali ligados somente naquilo que estamos fazendo naquele momento ali, ok? Quais são os recursos da oração? Os recursos que nós temos na oração, nós temos a palavra, que é importantíssimo. Nós temos a palavra porque as promessas de Deus estão na palavra. A vontade de Deus está aqui na palavra. A palavra profética está aqui. Então nós precisamos ler a palavra, orar a palavra, crer na palavra. A palavra é um recurso na nossa oração. E temos o Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, diz a palavra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E tem momentos que nós nem sabemos orar como convém, que é o que diz a palavra. Mas nesses momentos o Espírito Santo intercede por nós. Então o Espírito Santo, que foi a matéria que nós estudamos anteriormente a essa, né, estarmos cheios do Espírito, sermos batizados no Espírito, andar no Espírito Santo, é importantíssimo na nossa vida cristã. E é um recurso maravilhoso na oração, porque Ele conhece o que nós não conhecemos. E Ele nos leva a orar por situações que nós nem sabemos, por momentos por coisas que nós nem conhecemos, mas que Ele conhece, então Ele nos leva a orar por essas coisas. Então é importante usarmos esses dois recursos que é a palavra, a Bíblia, conheça a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, entenda aqui a vontade de Deus que está aqui na palavra e seja cheio do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo te guiar. Seja mergulhado no Espírito Santo e Ele trará sobre a nossa vida um entendimento na nossa oração, uma direção na oração. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Eu espero que essa aula tenha te abençoado. Fiquem na paz e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Shalom.